Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 27 de fevereiro, nesta terça-feira da segunda semana da Quaresma, nós temos aqui um texto que é uma preciosidade para cada um de nós e nós vamos querer nessa meditação mergulhar nesse texto. O que nós queremos hoje realizar é mergulhar nesse texto maravilhoso, que Jesus ele quer dizer para nós algumas coisas muito importantes. E a mais importante de todas é como Jesus termina esse evangelho. Ele termina dizendo: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus aqui ele dá a receita para vencer o fermento dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Jesus diz assim: olha, vocês fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Vocês devem ouvir o que eles dizem como preceito, porque eles têm a autoridade de interpretar a lei de Moisés. Eles estão instruídos, na lei, mas não deveis imitá-los, porque eles falam e não fazem. Ou seja, aquele que fala e não faz, e aquele que mostra ser algo que não é aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 29, ele vai dizer, esse povo, ele me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está fora, está longe de mim. E é isso que nosso Senhor, ele quer tratar conosco nesse dia, queridos irmãos, nessa hora que a gente medita a santa palavra, a santa e poderosa palavra de Deus. Jesus está dizendo para nós que o caminho que nós devemos tomar no discipulado é exatamente o caminho ao contrário daquilo que os fariseus, escribas e mestres da lei tomaram. Jesus está nos dizendo que o caminho que nós precisamos tomar é o caminho da humildade. E veja como é difícil andar por esse caminho. Como é difícil. Como é difícil. Veja, por exemplo, nós que começamos a caminhar com o Senhor, vamos dizer aqui, nós que tivemos um encontro pessoal com Jesus, nós que fomos experimentados pelo Senhor, nós que começamos a caminhar com o Senhor, e o Senhor começou a nos enriquecer com dons, começou a nos enriquecer com a Tua palavra, e dentro do âmbito de igreja fomos chamados e foi nos confiado tarefas, foi nos confiado coordenações, foi nos confiado missões, foi nos confiado tantas coisas por Deus, porque Deus ele investiu pesado em nós. Mas nesse meio tempo acontece exatamente na nossa vida
aquilo que aconteceu na parábola do trigo e do joio. Quando Deus semeou trigo no nosso coração, quando nós fomos dormir, ou seja, no primeiro cochilo espiritual que a gente dá na nossa vida, e não precisa muito, na primeira falta de vigilância que a gente traz na nossa vida, o inimigo vem e ele semeia o joio. E aqui, sem dúvida alguma, o joio principal que o inimigo suscita no nosso coração, sem dúvida alguma, é o orgulho, é a soberba. Veja, irmãos, esse é o pecado de Lúcifer por excelência, é a soberba. Ele é o soberbo por excelência. Esse é o pecado que ele instala dentro do nosso coração. E São João da Cruz, ele tem uma reflexão sobre os 7 pecados capitais, e ele se demora longamente fazendo uma leitura espiritual dos pecados capitais. Ele vai falar acerca da soberba. Ele tem uma contribuição para nós nessa meditação que é simplesmente demais e vai nos ajudar muito, porque eu tenho visto muitas pessoas que caíram por causa da soberba, porque não queriam o último lugar, porque queriam se exaltar. Mas Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha, ele será exaltado. Então, São João da Cruz, falando dos principiantes, os principiantes são todos nós que demos aí ouvido a nosso Senhor. Nós que, de alguma maneira, fomos atraídos por Jesus e, então, começamos a buscar, começamos a ter uma vida comunitária, começamos a ter uma vida de igreja, começamos a se interessar pela palavra de Deus e começamos a praticar a oração. Nós somos esses principiantes, cada um de nós. E São João da Cruz, ele vai dizer que nós que ficamos afervorados, e dirigentes nas coisas espirituais, porque fomos tocados por Deus, com várias práticas de devoções e tudo mais, embora as coisas santas, elas por si só, elas nos humilham, acontece dentro de nós exatamente ao contrário muitas das vezes. Veja, um exemplo clássico disso, de como as coisas santas elas nos humilham, e ao contrário muitas pessoas se exaltam com as coisas santas, é o exemplo do Padre Pio. O Padre Pio, quando recebeu os estigmas de Nosso Senhor, as chagas de Cristo, as 5 chagas, Padre Pio recebeu no seu corpo e sangravam por 50 anos dia e noite, com dores atrozes. Isso muito mais humilhou o Padre Pio e envergonhou ele do que ele ficou se arrogando. Não, olha, eu tenho as chagas de Cristo, Não, isso para Padre Pio foi uma vergonha. Ele se sentiu extremamente humilhado e indigno de ter as marcas do Senhor. Isso também aconteceu com a Virgem Maria, a mais humilde de todas as criaturas. Imagina os nossos irmãos, se tivessem a graça que recebeu a Virgem Maria. Iam entrar na igreja, Olha, está entrando a Mãe do Salvador, hein? A Mãe do Salvador está chegando. Atenção. Não. Isso não aconteceu com a Virgem Maria. Ela não se exaltou dessa grande graça, a maior graça que qualquer criatura na face da terra poderia ter recebido. A Virgem Maria recebeu, mas isso não exaltou a Virgem Maria. Não, isso causou para ela grandes problemas e grandes situações humilhantes. Então é isso que São João da Cruz diz, que nós que ficamos afervorados, muitas vezes nasce em nós certo ramo de soberba oculta, e que vem de uma certa satisfação das nossas obras, como se nós fôssemos assim muita coisa, como se essas coisas que Deus começa a operar através de nós, isso fosse nosso mesmo. Não, irmãos. Então nasce uma certa vontade de algo vã, São João da Cruz vai dizer, às vezes muito vã, inclusive, de falar sobre assuntos espirituais diante de outras pessoas, e ainda muitas vezes muito mais de ensinar
do que de aprender. Olha, São João da Cruz toca em algo aqui que é fantástico. Quantas vezes a gente vê aí, hoje nós estamos vendo aí tantos mestres, né? Tantos mestres que se arrogam como os sabedores de coisas. Não, eu para falar aqui para vocês, queridos irmãos, eu vou dizer para vocês que eu muito mais ouço pregação do que prego. E olha que eu prego bastante, mas muito mais ouço, né? Eu preciso aprender, eu preciso me humilhar, cada um de nós precisa estar diante de Deus, cada um de nós precisa se rebaixar. Às vezes a gente fala, não vou ouvir isso não, porque isso daí eu já ouvi tantas vezes, já sei, né? Arrogância, orgulho, vaidade. Então São João da Cruz vai dizer, muitas vezes a gente está muito mais interessado em falar e se mostrar como um grande espiritual do que de aprender, do que de estar aos pés do mestre. São João da Cruz continua, diz, condene seu coração a outros que não os veem como modo de devoção que eles queriam. Então a gente condena as pessoas por não nos olharem como a gente gostaria que eles nos olhassem, como os espirituais, como pessoas muito sábios. E muitas das vezes chegamos a dizer até claramente. E aí São João da Cruz vai dizer, tornam-se semelhantes ao fariseu, que louvando a Deus se gabava de suas obras, enquanto o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Irmãos, como nós nessa quaresma precisamos urgentemente combater todo tipo de soberba no nosso coração. Veja, é um pecado capital, o primeiro dos pecados capitais. O nome pecado capital significa que é o pecado cabeça, e ele é mãe e pai de muitos outros desvios. Vamos pedir ao Senhor hoje, de maneira especial, que Ele infunda no nosso coração uma grande humildade, porque sem dúvida alguma, esse é o caminho dos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.